Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu coloquei o título dessa mensagem Não é por falta de falar. Nós usamos muito com os nossos filhos os argumentos de que não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. E os nossos filhos às vezes fazem como querem. Ou às vezes aconselhamos amigos, ou pode ser cônjuge. A gente orienta, a gente dá um conselho e a pessoa não faz. E aí quando de repente dá errado. E aí a gente fala aquela outra famosa frase, né? Não falei? Né? Não te disse? A gente sabia que ia dar errado. E o Senhor, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos ajuda e nos direciona o tempo inteiro. Eu estou lendo o livro de Deuteronômio. E quando eu comecei a ler, ele é um resumo da história da saída do povo do Egito. E hoje eu li alguns capítulos, uns bons capítulos, e eu vi o quanto Deus foi repetitivo com aquele povo. Deus, ele fala assim, olha, medita na minha palavra, adora só a mim, se dirige só a mim, clama só a mim, obedece só a mim, rende louvor e adoração só a mim. E não vá para outros deuses, não adore outros deuses, não me tenta com outros deuses. Aí ele vai e promete, traz uma série de promessas. Aí depois ele vai e fala de novo, nos capítulos emendando, me obedece, me segue, ama teu Deus acima de todas as coisas. E aí ele repete as mesmas palavras e fala com o povo assim, olha, e eu vou te prometer dar isso, terra, possessão, outra hora é vitória em guerra, outra hora é provisão. E o Senhor está sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa. E vai chegar um ponto que aquele povo, de tanto desobedecer, eles vão para o exílio. De tanto eles andarem por caminhos perdidos, tanto eles adorarem deuses, eles vão para o Egito. Nós vemos que as coisas hoje, elas evoluem muito. A televisão antigamente era uma televisão preto e branco, passou para colorida, era tubão. Hoje as televisões são finas. Antes as televisões eram um tamanho só, hoje nós temos televisões que são LEDs imensas e tudo evolui. O telefone antes, quem podia ter, era um telefone de fio, caríssima ligação. Passamos a ter o celular, mas aqueles tijolões, o celular foi evoluindo, que nós chegamos hoje aonde chegamos, tudo evolui. E o Senhor falava com aquele povo assim, olha, não adore ídolos, não proste diante de ídolos. E hoje nós vemos que os ídolos evoluíram. Há ídolos, como o Senhor disse, que não devemos adorar. E há ídolos que são sutis. Um deles é o ego. Esse ele é bem disfarçado e ele agrupa outros tantos porque ele é terrível. É nesse Deus do ego em que se cultiva o dinheiro, que se cultiva o poder, se cultiva a influência, que se cultiva a autoridade, que se passa por cima dos outros, que não se respeita ninguém, que não se prostra diante de Deus, porque a pessoa egocêntrica já diz tudo, é egocêntrica. Ela cuida dela, ela vive a vida dela. E agora ela não tem espaço para Deus, porque o coração dela está voltado para todas as coisas que satisfaz o seu prazer e seu desejo. Não abre nenhuma brecha para que o Senhor possa entrar. É uma pessoa cheia de razão. Não adianta argumentar com elas, porque tudo que se argumenta com elas são armadas. Ela já tem uma casca, já não se penetra. E o Senhor, Ele nos alerta sobre os deuses. E nós precisamos identificar quais são os deuses que querem dominar a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas que são dominadas pela natureza humana, elas são guiadas pela natureza humana. Então, quem cultiva o seu eu acima de todas as coisas, que não tem amor ao próximo, a pessoa que despreza, que exala desprezo pelo outro, essa pessoa ela não pode ter todo o entendimento de Deus. Ela pode até estar dentro da igreja, mas ela não está fazendo o que o Senhor diz, que é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Ele nos diz que se nós não amamos quem vemos, como podemos amar quem não vemos? Precisamos ter cuidado com os deuses, porque os deuses mudaram,
mas o pecado continua o mesmo. Mas a desobediência a Deus permanece a mesma. A insubmissão ao Senhor permanece a mesma. E os castigos do Senhor permanecem os mesmos. E por isso eu gostaria de deixar essa mensagem para você. E para finalizar, no livro de Isaías, nós podemos ler aqui que no capítulo 30, versículo 11, o Senhor vai me dizer e diz a você assim: vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem em mim. Então, o egoísta precisa de deixar de ser egoísta, descansar no Senhor e se voltar para o Senhor. E essa mensagem eu gostaria de deixar para você, para que você possa refletir sobre a sua vida, né? A palavra do Senhor nos diz assim, ó, Davi fala, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração e eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir no caminho que Ele preparou para você, que é o caminho de vida e vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.